Oi galera, tudo bem com vocês? O mundo vive hoje um momento conturbado. Estamos passando por um caos devido ao coronavírus. Milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e milhares de mortes em todos os países. Achamos que o coronavírus é a pior coisa neste ano de 2020. Mas espere um pouco, há mais uma surpresa para você. Neste exato momento, milhares de soldados chineses e indianos estão esperando cara a cara uma grande guerra em Ladakh, perto da região da Caxemira, na Índia. Entre os dias 15 e 16 de junho, houve um violento confronto entre os soldados indianos e chineses no Vale de Galuan, em Ladakh. Segundo o relatório oficial, 20 soldados indianos e 43 soldados chineses morreram brutalmente neste confronto. A China e a Índia têm um dos maiores exércitos do mundo, e estes dois países estão equipados com armas nucleares pesadas. Se houver uma guerra entre a Índia e a China, isso provocará uma destruição maciça no mundo. Vamos discutir sobre o confronto entre China e Índia no Vale de Galuan em detalhes neste vídeo. Galera, esse vídeo de hoje vai ser muito interessante, então não se esquece de assistir até o final este vídeo, e para dar aquela forcinha já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo. Antes de mais nada, é importante conhecer o porquê que existe um conflito entre a China e a Índia. A China exige que a região de Ladakh, na Índia, seja um território chinês. Você pode ver no mapa, é uma reivindicação ridícula da China. Nessa região, China e Índia compartilham uma fronteira chamada Linha de Controle Atual, ou LAC, e é uma região complicada. Esta é uma região do Himalaia cheia de montanhas, vales e terrenos difíceis. Nessa região, há nevasca e frio congelante durante todo o ano. A linha de controle atual não é uma fronteira real, porque não há cercas. Ambos os países concordaram que soldados chineses e indianos podem patrulhar a região da fronteira, mas não podem fazer qualquer construção ou estabelecimento. Às vezes, os soldados de ambos os países atravessam a fronteira e entram no território um dos outros. Isto porque não há cerca. Soldados chineses e indianos às vezes se enfrentam em pequenos conflitos, jogando pedra uns nos outros. Mas não houve nenhum confronto violento desde 1975 e nenhum morto. Nas últimas 2 décadas, o governo chinês montou enormes estradas e pontes do lado chinês da linha de controle atual, para que, em caso de guerra com a Índia, eles possam mover rapidamente seus soldados e veículos militares na Índia. Nos últimos 5 anos, o governo indiano também começou a construir estradas e pontes nos lados indianos da linha de controle atual. Nesse caso, Pequim ficou extremamente infeliz com essa situação e pediram ao governo indiano para interromper a construção da estrada. O governo indiano disse ao governo chinês que se eles podiam construir uma estrada no lado chinês da fronteira, porque a Índia não poderia fazer o mesmo no seu lado indiano. Em resposta, a China enviou seus soldados para a região indiana de Ladakh, e milhares de soldados chineses se acampam nessa região. Para lidar com isso, a Índia também enviou suas tropas para a fronteira. Para controlar essa situação, Pequim e Nova Delhi tiveram um encontro militar de alto nível e os dois países concordaram em retirar seus soldados dessa região de conflito para manter a paz. Agora, vamos saber o que aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, em que ocorreu o violento confronto. Na noite do dia 15 de junho, quando o comandante indiano patrulhava com outros 12 soldados indianos esta região do conflito, para verificar se a China havia retirado seus soldados da região, eles verificaram que os soldados chineses ainda estavam lá e não respeitaram o acordo militar entre os dois países. Neste momento, o comandante indiano tentou resolver este problema de maneira pacífica.
tentando conversar com os soldados chineses. Ele quis saber por que os soldados chineses ainda estavam na região, e foi nesta hora que um soldado chinês atacou o comandante com uma pedra. Depois disso, soldados indianos e chineses começaram a brigar. Os soldados chineses estavam preparados para a briga, com pedras e barras de ferro embrulhadas com espinhos. Os soldados chineses assassinaram de maneira brutal entre 3 a 5 soldados indianos. Os restos dos soldados indianos ficou gravemente ferido. O número de soldados indianos era muito pequeno comparado com os soldados chineses. Eles não estavam preparados para uma briga. Eles apenas queriam conversar. Após este incidente, os soldados indianos queriam vingança. Então, os soldados indianos chamaram o pelotão Ghatak. Em hindi, Ghatak significa mortal. A força especial treinada especialmente para o combate corpo a corpo sem armas. Os soldados chineses sabiam que eles iriam voltar e também chamaram mais soldados chineses para lidar com a situação. 16 de junho, quase 300 soldados indianos, incluindo 40 pelotões Ghatak, passaram a lidar com o pelotão chinês. Haviam 800 soldados chineses. Neste ponto, os soldados indianos também já estavam preparados com barras de ferro e outras armas. Os soldados chineses estavam nas montanhas, em altitudes muito elevadas, quando os soldados indianos estavam escalando as montanhas. Então, os soldados chineses passaram a atirar pedras das montanhas que atingiram os soldados indianos, deixando muitos feridos. Quando finalmente os soldados indianos conseguiram escalar as montanhas, houve muito conflito com os chineses. Soldados indianos atacaram furiosamente e incendiaram o acampamento dos soldados chineses. Quando os soldados indianos batiam neles com barras de ferro, os soldados chineses não sofriam nenhum dano. Então, as forças especiais indianas passaram a mirar diretamente no pescoço dos soldados chineses e atacaram. No ataque, soldados indianos quebraram o pescoço de pelo menos 15 soldados chineses e esmagaram cabeças de 10 soldados chineses com pedras, e houve 5 mortos de outras formas. Nesse confronto nas montanhas nevadas, parte da montanha se rompeu e os soldados de ambos os lados caíram no rio gelado e foram congelados até a morte. Segundo a mídia indiana e dos Estados Unidos, houve 20 soldados indianos mortos, 18 soldados gravemente feridos e 58 soldados com ferimentos leves. Do lado chinês, estima-se no mínimo 40 soldados mortos e entre 150 e 200 soldados feridos gravemente. O confronto entre soldados da Índia e da China provocou a morte de forma brutal de soldados indianos e chineses por pedras, pau e barras de ferro. Relatos da mídia dizem que esse tipo de morte pode ser pior do que a provocada por balas. O governo indiano publicou a lista com o nome dos soldados mortos neste conflito. Do lado, o governo chinês confirmou o conflito, mas não divulgou o número de soldados mortos e feridos nesses conflitos. Após este incidente, vale nos lembrar de uma famosa frase dita por Einstein: "Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras." De fato, Einstein pode estar certo. O confronto entre a Índia e a China pode ser devastador. A China faz fronteira com 14 países e em todos eles existem disputas territoriais. O custo de uma guerra desse patamar para a China pode ser muito alto. Se a China entrar em guerra com a Índia, sofrerá uma grande perda econômica. Uma guerra entre as potências China e Índia pode desencadear uma crise global, como o mundo nunca viu antes. Em um conflito direto, a marinha indiana poderia bloquear os navios chineses do Oceano Índico, e nesse caso, a China não poderá exportar seus produtos para o resto do mundo.
Isso teria uma consequência inimaginável na economia chinesa. Ajude o nosso canal inscrevendo-se. Curta, comente e compartilhe nosso vídeo. Não esqueça de comentar. Até breve. Em paz.